Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar a respeito do juros simples. Bom, denominamos juros simples aqueles que são calculados sempre a partir do capital inicial. Os juros simples são, portanto, diretamente proporcionais ao capital e ao tempo de aplicação. Capital inicial, então, é o valor que nós temos inicialmente. E o juro vai ser proporcional tanto a este capital quanto ao tempo de aplicação. Anotação. Bom, o J aqui seriam os juros simples decorridos após N períodos. Czão seria o nosso capital inicial, que é o valor aplicado através de alguma operação financeira. Também pode ser conhecido como principal ou valor atual ou valor presente ou ainda o valor aplicado. Qualquer uma dessas notações ou nomenclaturas, nós podemos classificar como sendo capital. Ainda, o I, que vai ser a taxa de juros, e sempre que nós utilizarmos nas equações, nós precisamos colocar ela já na forma decimal. Então, essa taxa será dada na forma de porcentagem, e nós devemos dividir por 100 e usar o número decimal, não se esqueça. Ainda, o N, que é o número de períodos. Este período tem que estar com a mesma notação da taxa. Então, por exemplo, se a taxa está ao mês, os períodos, o N, também tem que ser em meses. Se tiver ao ano, nós precisamos transformá-lo em ano. Então, tanto a taxa como o período tem que ter o mesmo tempo. A equação, nós temos aqui J-sim. Então, os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o N, que é o número de períodos, que em alguns livros também está como T de tempo. Ao somarmos os juros ao capital inicial, nós temos o montante. Então, montante é o resultado, ou seja, o capital inicial com a soma dos juros no N períodos, e nós temos o montante. Então, é o capital mais os juros. Se nós, no lugar dos juros, colocarmos C vezes I vezes N, colocando o C em fator comum, nós temos a fórmula do montante, que seria o capital que multiplica, entre parênteses, 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, você pode escrever tanto o montante como capital mais juros, ou ainda simplesmente substituir nessa equação e achar direto o valor do montante. Um exemplo. Quais são os juros simples produzidos por um capital de 7.200 empregados a 10% ao ano durante 5 anos? Então, eu vou colocar primeiro as informações que nos foi dada. O capital é de 7.200. Ainda a taxa. A taxa está como 10% ao ano. Nós precisamos transformar essa taxa num número decimal. Lembrando que 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. E nós vamos efetuar a divisão. A gente pode simplificar aqui. Nós teríamos 1 por 10, que é a mesma coisa que 0,1. 0,1 ao ano. Então, vou por aqui, ó, ao ano. E ainda, nós temos os períodos, no nosso caso, 5 anos. Então, o N será igual a 5 anos. Reparem que nós não temos nenhuma inconsistência. Aqui nós temos anos e anos. Então, nós já podemos diretamente substituir na equação. Então, acompanhem comigo. O juros simples será o capital vezes a taxa vezes o número de parcelas, ou o tempo. O juros será igual ao capital, que é 7.200, vezes a taxa, que vai ser 0,1, lembrando que sempre tem que estar na forma decimal, vezes o número de períodos, 5 anos. Efetuando essa multiplicação, nós temos 3.600. Então, este é o valor do juros simples de um capital inicial de 7.200 empregados a 10% ao ano durante 5 anos. Mais um exemplo. Se a taxa de uma aplicação é de 12,5% ao mês, quantos meses serão necessários para dobrar um capital aplicado através de capitalização simples? Bom, o que nos foi dado foi a taxa. Então, nós sabemos que a taxa será de
12,5%. Lembrando que nós devemos efetuar essa divisão e usar o número decimal. Quando nós dividimos por 100, nós simplesmente podemos pegar essa vírgula e andar duas casas. Então, você pode fazer a divisão da forma normal, tradicional, ou você pode pegar a vírgula, como nós temos 2 zeros aqui na divisão, andar uma, duas casas. Então, seria 0,125 ao mês. Esse é o valor da taxa. Bom, qual outra informação nos foi dada? Nós queremos saber quantos meses, ou seja, nós queremos o N. E nós queremos que o nosso capital dobre, ou seja, o valor final, que é o montante, deve ser o dobro do capital. Então, essa informação aqui, ó, o montante deve ser o dobro do capital. Então, com essas informações, vamos resolver. Então, acompanhe. O montante deve ser o dobro do capital. No lugar do M, que é o montante, eu vou colocar a equação, que é C, que multiplica 1 mais I vezes N. E tudo isso tem que ser 2 vezes C. Bom, como nós sabemos que o capital inicial não será zero, nós podemos cortar esse C com esse C. E agora, vamos substituir o que nós temos. Então, vai ficar 1 mais. O I, que é a taxa, é 0,125, vezes o N que nós queremos. Isso será igual a 2. O 1 que está somando vai passar para o outro lado, subtraindo. Bom, 2 menos 1, 1. O 0,125 que está multiplicando vai passar dividindo. Bom, daqui nós temos que 1 dividido por 0,125 será igual a 8. 8 o quê? 8 meses. Nós sabemos que será em meses a resposta por conta da taxa, que é ao mês. Tudo bem? Então, este é o valor para esse exercício quando nós queremos que um capital seja dobrado. Bom, taxas equivalentes. Quando nós temos duas taxas, I1 e I2, e elas não estão, nós queremos transformar, por exemplo, nós temos ao mês e queremos transformar ao ano, nós temos ao ano e queremos transformar ao dia, e nós precisamos de uma taxa equivalente. Então, duas taxas serão equivalentes se elas aplicadas ao mesmo capital durante o mesmo período de tempo, através de diferentes períodos de capitalização, produzem o mesmo montante final. Então, nós podemos usar as taxas equivalentes. I1 sobre I2 será igual a N1 sobre N2. Então, nós podemos ou achar a taxa equivalente, ou ainda nós podemos transformar o N. Então, por exemplo, se a taxa está ao mês e você tem, por exemplo, um ano, você, ao invés de usar um ano, você pode usar 12 meses. Ou ainda, você pode achar a taxa equivalente. Então, saia do jeito que você achar mais fácil, ou transformando o período, ou transformando a taxa. Então, vamos ver um exemplo de taxas equivalentes. Sendo dada a taxa de juros de 18% ao ano, determinar a taxa proporcional mensal. Então, ó, nós vamos usar a taxa. I1 sobre 2 é igual a N1 sobre N2. Bom, a primeira taxa é de 18% e nós queremos achar a taxa equivalente. Bom, 18% é ao ano e nós sabemos que o ano possui 12 meses. Então, a primeira taxa, que está o ano, que vai ser o I1, corresponde ao N1. O N1 seria um ano e nós vamos transformar para 12 meses. Nós queremos saber qual taxa I2 corresponderá a um mês. Então, é só nós multiplicarmos em cruz. Então, lembrando aqui, nós temos a taxa ao ano e um ano possui 12 meses. Nós queremos saber qual o valor da taxa para um mês. Então, multiplicando em cruz, nós teremos 12 e 2 será igual a 18 vezes 1. E 2 será 18 dividido por 12.
Fazendo essa divisão, nós teremos 1,5% ao mês. Então, uma taxa de 18% ao ano, ela é equivalente a uma taxa de 1,5% ao mês. Então, você deve usar essa taxa equivalente ou fazer a equivalência dos períodos. Vamos, então, resolver alguns exercícios. Primeiro deles, determine a taxa de juros mensais utilizada em uma aplicação no regime de juros simples, então, para que o capital de R$ 1.200, então a gente tem o capital aqui, produza um montante de 1.350 ao final de 5 meses. Então, nós precisamos achar a taxa. Vamos resolver. Vou colocar aqui as informações que nos foi dada. O capital, que é 1.200, o montante, 1.350, e o N, que será 5 meses. E nós vamos substituir na fórmula do montante. Então, montante é igual capital 1 mais I vezes N. Nós já sabemos que o montante é de 1.350. Sabemos também que o capital é 1.200. 1 mais I é o que nós queremos e o N é 5. Este 1.200 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar 1.350 dividido por 1.200 igual a 1 mais 5i. 135 dividido por 120 é igual a 1,125. Este 1 agora que está somando vai passar subtraindo. Menos 1 igual a 5i. Daqui nós temos que 0,125 será igual a 5i. O 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 0,125 dividido por 5, que vai ser igual a 0,025. Bom, a gente sempre vai dar a resposta em porcentagem, então nós devemos multiplicar por 100. Multiplicando por 100, nós vamos andar com essa vírgula duas casas, ó, uma, duas. Então, vai ser igual a 2,5% ao mês. Ao mês, porque o nosso N está em meses. Então, esta é a resposta. Alternativa C. Próximo. Qual é o valor do juros simples a receber numa aplicação de R$ 3.000 pelo prazo de 3 meses, com taxa de 1,2% ao mês? Bom, nesse exercício, nós queremos apenas os juros. Então, vamos colocar as informações que nós temos. Nós sabemos que o capital é de 3.000. Nós sabemos que o prazo será de 3 meses. E ainda que a taxa será de 1,2% ao mês. Nós, então, vamos fazer essa divisão. Nós vamos andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Então, vai ficar 0,012 ao mês. Então, é só nós substituirmos na fórmula. J sim. Os juros será igual ao capital de 3.000 vezes a taxa vezes o número de parcelas, no caso, 3 meses. Fazendo essa multiplicação, nós chegaremos em 108. Então, R$ 108. Esse é o valor dos juros. Alternativa D de dado. Por fim, Aldo aplicou um capital de R$ 975 à taxa de juros simples de
37,5% ao ano. Com a intenção de fazer a retirada do montante quando o valor referente aos juros dessa aplicação fosse equivalente ao dobro do capital aplicado, portanto, o prazo de aplicação desse capital é de... Bom, vamos lá as informações. Então, o capital é de R$ 975. A taxa será de 37,5%. Então, transformando no número decimal, nós teremos 0,375 ao ano. E nós queremos que, fazer a retirada do montante quando o valor referente aos juros dessa aplicação for equivalente ao dobro do capital. Então, o juro deve ser o dobro do capital. Então, vamos lá. O valor dos juros deve ser o dobro do capital. Nós sabemos que a fórmula dos juros é C vezes I vezes N. E tudo isso deve ser igual a 2 vezes o capital. Como o capital é igual e diferente de zero, nós podemos cancelar. Sabemos que o I é 0,375. N é o que nós queremos e tudo isso igual a 2. O 0,375 que está multiplicando vai passar dividindo. Bom, se nós fizermos simplesmente essa divisão, nós vamos cair numa dízima. Por quê? Nós vamos ter um valor maior do que em anos. Então, aqui, a resposta vai sair em anos. Se nós fizermos essa conta, nós vamos ter um número inteiro, que vai ser o número de anos, e nós ainda vamos ter uma dízima. Eu acho mais interessante nós primeiro acharmos em meses. Então, aqui já, nós vamos multiplicar por 12. Por quê? Porque um ano equivale a 12 meses. Então, multiplicando em linha, 2 vezes 12, 24. E o resultado dividido por 0,375, nós chegaremos em 64 meses. Bom, 64 meses, nós podemos dividir em 60 meses, que é equivalente a 5 anos, e 4 meses. 5 anos e 4 meses. Tá certo? Agora, se você fizesse essa divisão direto, então 2 dividido por 0,375, você teria aqui. Então, vou fazer aqui do ladinho. Você teria um N igual a 5,333 e uma dízima periódica. Daqui, a gente já percebe que são 5 anos. Se você fosse fazer na calculadora, você simplesmente poderia pegar este 5, retirá-lo, então faria menos 5, e você teria ainda o 0,333. E se você multiplicasse essa dízima por 12, você chegaria em 4 meses. Tudo bem? Então, você pode fazer das duas formas. Se você tiver, então, uma calculadora, você pode fazer essa divisão. Então, faça a divisão normalmente. Você vai ter este número com uma dízima. Você tira a parte inteira, que são os 5 anos aqui da resposta. E a parte que está na dízima, você pode multiplicar por 12, que você chegará nos 4 meses. Agora, se você não estiver com a calculadora, é mais fácil, direto, você multiplicar por 12. Porque quando nós fizermos isso à mão, nós vamos perder algumas casas decimais da dízima. E daí, nós não vamos chegar exatamente nos 4 meses, vamos chegar no valor aproximado. Então, neste caso, se você for fazer a conta, multiplique primeiro por 12. E trabalhar com 64 meses é mais fácil nós transformarmos esses 64 meses em anos e meses do que com uma dízima, tudo bem? Então, 5 anos e 4 meses, nós temos a alternativa D. Essa foi a aula de hoje, nós estudamos juros simples. Estude bastante e pratique e até a próxima aula.